Estudo Bíblico 2 Coríntios 7. Paulo concluiu o capítulo 6 com um apelo à santidade. Ele citou as grandes promessas da comunhão com Deus, dizendo que Deus anda e habita no meio dos fiéis. Verso 1. Baseado nas grandes promessas de comunhão com Deus, Paulo pede a cada discípulo para purificar-se de toda impureza da carne, imoralidade, obras da carne, do espírito, idolatria, doutrinas e práticas erradas. E pede para aperfeiçoar a santidade com reverência e respeito para com Deus. Isso implica um papel ativo e firme que os crentes precisam exercer em sua santificação. Alguns pecados, como o sexo ilícito, o alcoolismo e a glutonaria, corrompem o nosso corpo, enquanto a amargura e a inveja corrompem o nosso espírito. Versos 2 a 4. Paulo volta a falar sobre os problemas entre ele e os coríntios. Ele pede que abram seus corações, afirmando que ele sempre agia em boa fé e sinceridade. Versos 5 a 16. Paulo começou a comentar sobre sua procura de Tito em capítulo 2, verso 12 e 13. Falou que chegou a Troade, partindo de Éfeso, e não encontrou Tito. Por essa razão, foi para Macedônia. Em capítulo 2, verso 14, ele agradeceu a Deus pela vitória, mas não explicou o motivo específico das ações de graça. Ele continuou falando sobre as bênçãos de Deus e sobre o privilégio de participar delas. Aqui ele volta à questão da procura de Tito. Quando Paulo chegou à Macedônia, ele não achou Tito. Ele sentiu-se angustiado, enfrentando vários problemas com essa preocupação sobre esse irmão e cooperador. Mas Deus o confortou com a chegada de Tito, levando notícias animadoras dos coríntios. Paulo comentou sobre a severidade de uma carta anterior. É possível que houvesse outra carta entre 1ª e 2ª Coríntios, na qual Paulo repreendeu algumas atitudes erradas dos coríntios. Muitas pessoas acreditam que entre as duas cartas, Paulo teria feito uma visita a Corinto e que, devido a alguns problemas com os irmãos na visita, teria mandado uma carta severa corrigindo-os. O verso 8 nos mostra claramente que líderes amorosos precisam advertir e disciplinar aqueles que estão sob seus cuidados. Desse modo, até causando tristeza a eles, mas uma tristeza que os leve ao arrependimento. Quando um pecado está presente na vida de um cristão, Deus não quer que ele negue isso, mas que se arrependa sinceramente e sinta grande tristeza por tê-lo cometido. Ele se alegrou por causa do arrependimento deles. No versículo 10, ele fez um comentário valioso sobre a tristeza e o arrependimento. A tristeza de entender que o nosso pecado fere ao próprio Deus e produz o arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Mas a tristeza do mundo de se lamentar por causa de consequências pessoais e imediatas, sem compreender os efeitos maiores do pecado, não produz o arrependimento que Deus quer. Pode causar algum sentimento de remorso, como Judas Iscariote sentiu quando devolveu o dinheiro da traição, mas não produz o arrependimento verdadeiro que precisamos para sair do pecado. A tristeza e o arrependimento nos levam a uma apropriação cada vez maior das bênçãos da salvação, culminando com um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Além da sua alegria devida ao arrependimento dos coríntios, Paulo ficou mais contente ainda quando ouviu de que maneira eles trataram Tito. Paulo começou este capítulo com tristeza, pedindo que eles abrissem os corações para aceitá-lo. Encerrou o capítulo elogiando a atitude dos coríntios e dizendo que tinha plena confiança neles. Existe um ministério pessoal de consolo e renovação no reino espiritual, pelo qual, mediante o companheirismo cristão, o espírito dos crentes é confortado. Tito sentiu esse conforto em Corinto.